Muito boa noite a todos os telespectadores. Notícia de última hora. Na passada madrugada, um sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter abalou o nordeste de Marrocos, provocando a morte de mais de 300 pessoas e ferimentos em quase 2 centenas. O terremoto atingiu áreas rurais perto da cidade costeira de Al Hoceima, uma região isolada entre as montanhas e o mar Mediterrâneo. Desde 1990 tem-se registrado centenas de pequenos sismos na região, mas este foi o maior desde 1994, ano em que ocorreu um sismo de magnitude 6. As autoridades estão a fazer de tudo para minimizar os danos do sismo e a ajudar a população. Para nos ajudar com todas estas questões, temos hoje presente a doutora Joana Valentona, geóloga e professora na Universidade de Lisboa, para nos ajudar a compreender melhor o que é que aconteceu. Doutora, o que é exatamente um sismo? Bem, primeiramente, boa noite Marta, boa noite caros telespectadores e desde já quero agradecer o convite da Amadora News para estar aqui hoje. Um sismo é um movimento brusco vibratório provocado pela libertação repentina de energia com origem nas camadas superiores da geosfera. A energia é acumulada nas rochas e quando é atingindo um limite, o limite da deformação elástica, a energia é libertada. Um sismo pode ter diversas causas. Pode ser de origem tectónica, vulcânica ou até mesmo ser provocado por um colapso. Bombas e explosões em minas também podem provocar sismos, mas neste caso serão microsismos. O sismo desta madrugada foi, de facto, um sismo de origem tectónica. Então, e doutora, como é que se avalia um sismo? Existem dois parâmetros muito importantes na avaliação de um sismo, a magnitude e a intensidade. Começando com a magnitude. A magnitude de um sismo corresponde à quantidade de energia que é libertada no hipocentro e determina-se através das informações do sismograma, sendo medida através da escala de Richter, uma escala quantitativa e logarítmica. A magnitude de um sismo pode estar compreendida entre 0 e 10 na escala de Richter e pode ser calculada através da seguinte expressão. Através da expressão que nos permite calcular a magnitude, podemos ainda calcular a energia libertada no hipocentro. Como sabemos que a magnitude do sismo da passada madrugada foi de 6,1 na escala de Richter, substituindo na expressão, podemos concluir que a energia libertada no interior da geosfera foi de 1,1 vezes 10 elevado a 14 joules. Ok, então, quanto maior a energia libertada, maior a magnitude do sismo. Então, sendo assim, uma vez que a magnitude do sismo de 1994 foi inferior a cerca de 6 na escala de Richter, podemos concluir que este sismo libertou mais energia? Exatamente. Aliás, simplificando a seguinte expressão, podemos concluir que um sismo uma décima superior relativamente a outro liberta mais 40% de energia. Se calcularmos a energia libertada no sismo de 1994, que é uma décima inferior ao sismo da passada madrugada, obtemos o valor de 7,6 vezes 10 elevado a 13 joules. Ora, isto comprova exatamente o que referi há pouco, uma vez que a energia libertada no sismo da passada madrugada é 44,7% superior, ou seja, aproximadamente 40% superior. Uma maior magnitude corresponde também a mais destruição, ou seja, o sismo de 1994 foi menos destrutivo? Não necessariamente. Neste caso específico, de facto, o sismo de hoje foi mais destrutivo. Contudo, uma maior magnitude não implica mais destruição. Isto leva-nos ao segundo parâmetro para avaliar um sismo, a sua intensidade. A intensidade sísmica é a medida da severidade dos efeitos provocados de um sismo num determinado local e é determinada através de relatos da população e da análise dos estragos provocados pelo sismo. Existem inúmeras escalas macrosísmicas para medir a intensidade de um sismo, normalmente com 12 graus. As escalas mais conhecidas são as de Mercalli, contudo estão a cair no desuso e a escala macrosísmica europeia começa a ser cada vez mais utilizada. Isto quer dizer que para uma magnitude igual, dois sismos podem ter intensidades completamente distintas em locais diferentes, ou seja, podem ser mais ou menos destrutivos dependendo do nível de preparação dessa região para uma atividade sísmica. Doutora, vamos agora fazer um pequeno intervalo e você que está aí desse lado, já voltamos. Caros telespectadores, estamos de volta. Ou seja, isto quer dizer que a intensidade de um sismo difere de região para região, tendo em conta as condições das mesmas, certo? Correto. Um sismo tem somente uma magnitude, mas pode ter diversas intensidades. Após a ocorrência de um sismo e saber a intensidade sísmica num número significativo de locais da região onde foi sentido, elabora-se uma carta de isocistas, isto é, um mapa de região com linhas curvas à volta do epicentro, de forma a unir os pontos de igual intensidade sísmica. Estas linhas delimitam domínios de igual intensidade sísmica, denominam-se por isocistas.
Ora, numa determinada região pode haver discrepâncias relativamente à intensidade sísmica, devido a uma maior ou menor preparação para um sismo, causadas por exemplo, a natureza do solo ou a qualidade das infraestruturas. Estas diferenças são claramente visíveis nas cartas. Aqui em Portugal, temos algum risco de ocorrência de sismo? Bem, Portugal encontra-se num contexto tectónico propenso à ocorrência de um sismo, uma vez que se encontra na fronteira entre as placas euroasiática e africana, e a oeste pela falha dorsal do Oceano Atlântico. Contudo, ainda não é possível prever um sismo, por isso devemos estar sempre atentos. Visto que a prevenção é essencial para minimizar as consequências de uma catástrofe natural, o que é que nós, portugueses, podemos fazer para nos protegermos em caso de sismo? Bem, é muito importante prepararmos para um eventual sismo. Existem algumas medidas de prevenção que podemos aplicar nas nossas casas, como ter um kit de emergência adequado ao nosso agregado familiar, ter um extintor ou até mesmo evitar que o mobiliário mais pesado ou que tenha tendência a cair não esteja bem fixo. Durante um sismo é necessário manter a calma e pensar com clareza e nunca fugir. O mais importante é baixar, proteger e aguardar. Os lugares mais seguros são debaixo das mesas ou de vãos de portas. Devemos estar ajoelhados e proteger a cabeça. Evitar estar junto às janelas, espelhos ou caso estejamos na rua, junto a estruturas que possam ser instáveis, como varandas ou prédios altos. Depois de um sismo é o caos, por isso é mesmo importante que nos mantenhamos calmos e muito atentos, uma vez que podem ocorrer réplicas, ou seja, sismos de menor magnitude que sucedem o sismo principal. Além disso, se encontrarem numa zona costeira, pode haver um tsunami, portanto devem deslocar-se para um sítio alto o mais rapidamente possível. Se estivermos em casa, devemos desligar o gás, a água e a eletricidade e nunca usar isqueiros ou acender qualquer tipo de chama, uma vez que pode ter ocorrido uma fuga de gás. É ainda importante analisarmos as condições de segurança ao nosso redor e evitar expor-nos ao perigo. Devemos soltar os nossos animais. Por fim, uma vez que as telecomunicações podem ser cortadas, é extremamente importante termos um rádio para poder aguardar por novas informações. Doutora Joana, muitíssimo obrigada pela sua presença, foi bastante útil e os portugueses só têm de agradecer. Agora, fique connosco para comentarmos a expulsão de Bruno Carvalho do Big Brother.